Naor era um politeísta? Bom, Naor, outro filho de Terá, parece ter vindo posteriormente a Harã, depois que ele vem a Harã, porque na primeira leva ele não vem, tá? De onde sua filha chegou a ser unida em casamento com o filho de Abraão, e onde Jacó, neto de Abraão, uniu em casamento das netas de Naor. Vamos lá, Gênesis 24:10. Gênesis 24:10, o que que diz? Vamos ver o que que diz. Gênesis 24:10. Diz o seguinte, senhores: tomou o servo 10 dos camelos de seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Ou seja, então, na verdade, que você vai buscar a esposa para o filho de Abraão, ele vai até onde? Até a Mesopotâmia, onde Naor estava. Então, Naor não estava em Harã. A Naor continuava, não veio lá junto com os seus familiares. E depois nós temos aqui, de Gênesis 27:43, onde Jacó, neto de Abraão, uniu-se em casamento das netas de Naor. Gênesis 27:43 diz o seguinte, vamos lá. Gênesis 27:43 diz assim, ó: agora, pois, meu filho, ouve que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Agora aqui já está dizendo que Labão, né, estava em Harã, beleza? Onde que agora quem convivia em Harã? Terá. Agora vem a pergunta: será então que os parentes de Abraão ainda continuavam no politeísmo? Será que Terá, pai de Abraão em Harã, deixou o politeísmo? Será que os outros irmãos de Abraão deixaram o politeísmo? Essa é a questão. Porque dá a entender que o monoteísmo ele acaba adentrando com Abraão. Mas até que ponto isso aconteceu? Bom, vamos analisar os próximos aqui personagens. Então nós estamos vendo aqui até então que Naor, né, as netas de Naor continuavam em Harã, onde o pai de Abraão residia, né? Depois, lógico, faleceu. Vamos ver Labão. Labão, politeísta. Agora, Labão, pai de duas esposas de Jacó, era um politeísta. Vê-se que Josué declarou que Terá, Abraão e Naor, né, que é a Naor, irmão de Abraão, tinham servido a outros deuses. Eles serviram, não foi apenas Terá, eles serviram a outros deuses. E como Abraão foi o único membro da família que tinha sido chamado para fora de Harã para servir quem? El Shaddai. O nome pelo qual Deus se revelou a Abraão, os outros membros aderiram às suas divindades originais. Apenas Abraão aderiu. E depois eu vou fazer um vídeo sobre El Shaddai. Esse El Shaddai era também um deus considerado dos panteões cananeus. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, tá? Só para vocês verem que Deus que o patriarca Abraão procurou adotar como adoração, tá? Tanto é que ele era politeísta. Isso se vê no relato do juramento de Jacó a Labão em Gênesis 31:10. Vamos pegar aqui, desculpa, é Gênesis 31:30. Eu peguei 31:10. 31:30 diz o seguinte: e agora que partiste de vez, porque tens saudades da casa de teu pai, porque me furtaste os meus deuses? Então você vê que houve um furto do quê? De deuses. Então ainda continuava o politeísmo. Aí existe uma observação no versículo 53, que eu vou colocar apenas aqui, vou ler o conteúdo que diz o seguinte. Bom, uma observação deve ser feita no versículo 53 na seguinte expressão: o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julguem entre nós. Vamos ver o que estava acontecendo no versículo aqui. É o seguinte: houve uma discussão entre ambos. Aí vou até pegar o contexto aqui. Olha o que era o juramento de Jacó, tá? Vamos lá. Então, seja que chega o seguinte, ó. Chamou-lhe Labão, o seu nome foi Labão, seja hoje este montão por testemunho entre mim e ti, e por isso lhe chamou Galeed. E me espavos e vigia o Senhor entre mim e ti, nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratar. É a briga que houve entre Labão e Jacó, concernente às ovelhas, aquela questão toda. Aí, depois você lê o contexto com mais tempo. Olha o que acontece no versículo 53. Uma coisa tão interessante. Vou até colocar aqui, 53, isso. Diz assim, ó: o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julguem entre nós. Não é isso? Isso está no português, né? E jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai. Olha a observação que eu vou levantar aqui agora.
Uma observação deve ser feita no versículo 53 na seguinte expressão qual eu li. Aqui, ó, julgue entre nós. Esse verbo julgar. O verbo hebraico shafat, que é a raiz verbal, eu estou aqui, né? Não que é esse vocábulo que está no texto, mas a raiz verbal, traduzido como julgar, está no plural. Então o vocábulo está no plural. Ishpetu, tá? Sugerindo que Labão tinha mais de um Deus em mente. Quando fala assim, ó, os deuses aqui, ó. O Deus de Abraão, o Deus de Naor e o Deus do pai deles, julgue, é o que está aqui no português, no singular, julgue entre nós. Não, julguem. Então não é um Deus, porque ele está falando um único, o mesmo Deus, o Deus de Abraão é o mesmo Deus de Naor, que é o mesmo Deus do pai deles. Não, não é isso que ele tem em mente, não. São vários. Então que os vários deuses julguem essa nossa conduta aqui, o Jacó. Aí o que acontece, senhores? Para corroborar isso, o aparato crítico da Bíblia Hebraica Estudo e Gartência, tá? Que é essa biblinha aqui, ó, tá? Essa é a Bíblia Hebraica. Aí existe um comentário no rodapé, tá? Deixa eu até ampliar aqui para ver. Tá aqui, tá? Isso aqui chama-se aparato crítico, tá? Então, isso aqui chama-se aparato crítico, tá bom? Aqui. Bom, o que diz esse aparato crítico? Diz o seguinte, o Pentateuco Samaritano e a Septuaginta, aparentemente, em um esforço para tornar a comunicação monoteísta a tendenciosidade, alteraram o verbo para o singular, ou seja, o verbo era plural, aí a Septuaginta e o Pentateuco Samaritano traduziram para o singular. Labão tinha uma visão do mundo politeísta como evidenciado por sua posse de ídolos em Gênesis 31, 19. Quer ver? Gênesis 31, 19, vou até voltar aqui. Diz o seguinte, tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Ou seja, o que a Raquel faz? Ela vai lá e furta os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Então está aí a explicação. Então, o que dá para se enxergar dentro disso? Que as filhas de Labão eram politeístas da mesma forma que seu pai. Elas não tiveram nenhuma mudança. Agora, será que após Isaac casar, será que houve a mudança da concepção? Bom, aí é uma questão para as pessoas depois investigarem com esse vídeo, né? Isso dou apenas uma visão panorâmica que você possa depois aprofundar dentro desses textos que estou abordando aqui. Então aqui a Septuaginta, de uma forma propositada, o Pentateuco Samaritano, tiraram o verbo do plural e colocaram para o singular.